Nós, atualmente, somos capazes de modificar as regras naturais de composição dos sistemas biológicos para promover eventos que talvez nem mesmo nós, seres humanos, sejamos capazes de imaginar, né? Quais as consequências desses atos que nós vamos ter. Você sabe o que é bioética? Saberia dizer como a ética interfere em debates sobre questões como a clonagem, a engenharia genética e o uso de células-tronco? Vamos conversar um pouco sobre a dignidade humana e as diretrizes de pesquisas envolvendo o genoma. E se você gosta desse tema de genética, sobre curiosidade, sobre os aspectos envolvendo o corpo humano, envolvendo os animais e as plantas, se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não for inscrito, que nós trazemos vários temas sobre esses assuntos aqui, sempre abordando questões científicas, teorias, curiosidades. Eu sou o Jordan e esse é o canal Eterna Busca. Questões como a clonagem, a engenharia genética, o uso de células-tronco são denominadas de questões sociocientíficas. Essas questões sociocientíficas são aquelas que levam em conta o impacto do desenvolvimento científico na sociedade, sobretudo em relação aos aspectos éticos e morais, englobando os dilemas que não possuem resoluções simples, porque eles envolvem uma grande gama de perspectivas para a resolução desses problemas. As questões sociocientíficas, elas são de difícil solução porque elas tendem a serem muito complexas e envolverem diferentes aspectos do raciocínio, né? Incluem processos cognitivos e afetivos, contribuindo para a tomada de decisão. Envolve muitos aspectos de moralidade, de percepções de mundo, de afetos também, né? De vivências. O raciocínio moral é um tipo de raciocínio que é levado em conta na resolução de dilemas sociocientíficos. Seria um erro pensar que somente a informação científica é usada para a tomada de decisões e a emissão de julgamentos. E nós temos um exemplo ao vivo, né, e a cores durante a pandemia, com o nosso presidente, com os nossos governantes, que ignoram o conhecimento científico, né? E baseiam somente nos seus achismos e ideias que eles possam ter da sua realidade. Portanto, o conhecimento biológico, como é o caso da genética, ele deve subsidiar a discussão, né? Mas só que ele não é o fator determinante para a tomada de uma ação, de uma decisão. Pesquisas recentes sobre a influência do conhecimento no raciocínio, nesse raciocínio informal, né, nesse raciocínio que nós temos no nosso dia a dia, mostram resultados muito divergentes. Que esse conteúdo, né, de uma base mais científica, racional, eles podem ter nenhuma participação ou podem até ter também um importante papel na elaboração de um raciocínio mais moral, de uma moralidade, né? Aspectos morais e éticos são essenciais à tomada de decisões. Porém, estudos de aspectos éticos e morais ligados ao ensino das ciências ainda é muito pouco explorado, né? Precisa debater mais este tema, né? Nós precisamos levar isso para as pessoas, levar o debate científico, levar as questões. Mas para debater a ciência, nós precisamos entender a ciência antes de tudo, né? A dignidade da pessoa humana, por meio da expressão da sua condição humana, manifestada na sua inteligência e na sua vontade, é um dos bens mais valiosos. E essa dignidade, ela é considerada o pilar básico dos direitos humanos fundamentais, conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 diz. Ela diz que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e os seus direitos iguais e inalienáveis é o seu direito, é o seu fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. Portanto, todo e qualquer aprimoramento científico, tecnológico que tenha, né, por objetivo a manipulação dos genes, ele deve ter como uma ideia base, uma ideia fundamental, a dignidade da pessoa humana. Esses avanços científicos de pesquisas relacionadas aos genes, elas nunca podem ferir a dignidade humana, né?
as primeiras diretrizes relativas ao controle, né, desses potenciais riscos que seriam advindos das atividades da engenharia genética, elas aconteceram em 1973, quando houve a Conferência de Asilomar, que alertava, né, para os possíveis riscos das manipulações do DNA. Também em 1993 teve-se outra conferência, a Conferência de Gordon, destacando também esses possíveis riscos, né, das pesquisas com DNA. Em 1977 foi instituída a primeira comissão ministerial na Itália do Instituto Superior de Saúde para avaliar os problemas decorrentes da manipulação genética in vitro. Em 1978 houve a análise dos princípios bioéticos que foram consagrados pela Comissão Norte-Americana para a Proteção da Pessoa Humana na Pesquisa Médica Comportamental. E também na década de 80 e 90, esses movimentos que visam regular como essas pesquisas acontecem, eles se intensificaram e novos documentos vieram à tona, delineando os direcionamentos das atividades envolvendo as moléculas de DNA. Em 82, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa estabeleceu a recomendação 934 relativa às técnicas da engenharia genética, como elas devem ser usadas, os padrões de pesquisa científica. Em 89, o Parlamento Europeu publica a sua resolução sobre os problemas éticos e jurídicos da manipulação genética. Na década de 90, a Alemanha Federal ela regulamenta também a prática da engenharia genética. E também em 90, a Comunidade Europeia regulamenta o emprego dos organismos geneticamente modificados por meio da Diretiva 90/219. Em 93, também são aprovadas essas diretrizes éticas internacionais em pesquisas envolvendo seres humanos. E em 1997, nós temos a Unesco emanando a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos. Vale lembrar aqui dos nossos vídeos anteriores, na qual a gente falou sobre a questão da clonagem, e nós especulamos um pouco sobre a possibilidade, se seria possível a clonagem de nós humanos, a clonagem terapêutica. Esse tipo de debate que foi levantado naqueles vídeos, eles são fortemente afetados aqui por essas diretrizes, por essas normativas que esses diversos órgãos emitiram para justamente regular como a ciência é feita. A ciência, né, não é feita assim, como os cientistas querem, digamos assim, né? Como lhes dão nas telhas, né? Elas têm inúmeras normas éticas e códigos morais que são estabelecidos para que a ciência avance de modo a não ferir a dignidade humana, né? E essa busca, né, de manter e favorecer a dignidade humana, um dos movimentos sociais mais importantes dentro do meio científico é a bioética, que justamente busca a defesa, né, dessa dignidade humana mediando essas relações das pesquisas científicas, dos avanços das pesquisas científicas com a discussão dos debates éticos e morais com a sociedade. E por que é tão importante, né, é necessário falarmos da bioética? A manipulação do material genético, derivado de micro-organismos, de vegetais, de animais ou então de nós seres humanos, põe em evidência as questões como a preservação do equilíbrio ecológico natural, preservação dos animais, preservação da saúde humana, promoção do desenvolvimento econômico e qualificação de uma vida mais saudável, mais eficiente, né? Pela primeira vez na história humana, as tecnologias elas foram capazes de revelar e também de alterar toda a nossa dinâmica espacial, como nós nos lidamos com o espaço todo ao nosso redor. Nós modificamos profundamente o ambiente na qual nós vivemos. E também temporalmente, né, por meio de mudanças, né, nas estruturas moleculares de todo e qualquer ser vivo da Terra. Nós, atualmente, somos capazes de modificar as regras naturais de composição dos sistemas biológicos para promover eventos que talvez nem mesmo nós, seres humanos, sejamos capazes de imaginar, né, quais as consequências desses atos que nós vamos ter. Como o impacto de modificar o DNA vai interferir no meio ambiente, como ele vai interferir na relação com as outras espécies, quais os benefícios que isso traz para nós, seres humanos, para as outras espécies, e quais os possíveis malefícios. Essas questões todas que nós falamos aqui levantam o fato de que
Será que nós temos o direito, né, de modificar a composição genética dos seres vivos? Será que nós desejamos assumir os riscos decorrentes dessas atividades da engenharia genética? E também, será que realmente existem perigos ou riscos em nós modificarmos a genética de outros organismos? Ou então, ainda mais, será que nós devemos acreditar nos benefícios dessas atividades envolvendo os avanços genéticos e aceitar essa realidade, né, como um marco de transição na história da humanidade? Essas todas são perguntas que nós devemos fazer frente aos avanços científicos que vêm sendo feitos, e essas perguntas elas têm que ser mediadas justamente no debate com nós, cientistas, trazendo, né, o conhecimento, trazendo como esse conhecimento é produzido, em contraparte, como a sociedade também está percebendo esses avanços que nós, cientistas, promovemos para a sociedade, e trazer, a partir desse conjunto de experiências, formular como nós vamos conduzir a sociedade, porque nós, cientistas, não somos seres à parte da sociedade e nós fazemos parte dela, e como parte dela nós também temos direito, né, de opinar, só que em alguns tipos de avanços científicos não impactam não só a vida dos cientistas, mas como a vida de toda a sociedade. E a sociedade tem ou deveria estar mais ativa nesse processo de construção do saber. E aqui vale sempre ressaltar que a ideia, né, da bioética, e também a minha ideia, não é a de falar isso é certo ou isso é errado. É a ideia de promover justamente a reflexão. Promover pensar sobre como as coisas nos impactam, como as coisas podem ser extremamente positivas, como elas podem nos promover inúmeros avanços e também como elas podem trazer consequências. Tudo tem sempre dois lados, né? E compartilhe esse vídeo, né, com as pessoas que você acha que possam enriquecer, né, que possam ajudá-las a refletir um pouco sobre essas questões. Ajudar um pouco a expandir o olhar sobre como nós lidamos com a ciência, como nós lidamos com os avanços científicos. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam aqui no nosso canal se ainda não forem inscritos e também deixe aqui um comentário sobre qual é o olhar de vocês sobre isso, como vocês interpretam, né, o uso das pesquisas nessas áreas mais polêmicas, como, né, a questão da clonagem, a questão do uso dos embriões que seriam descartados pelas clínicas de reprodução assistidas, sobre, né, a clonagem também, que eu falei aqui. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!